Pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje eu quero trabalhar com vocês o conceito de portas TCP, portas UDP. O que é porta, o que isso tem a ver com a minha vida. Essa aula é muito importante para quem trabalha com redes, para ter uma noção geral de como é que funciona a comunicação TCP/IP e muito útil na prática e na configuração de firewall e serviços que você possa ter rodando na sua rede. Vamos lá? Eu vou abrir aqui uma imagem onde tem um esquema de rede bem básico, uma infraestrutura de rede bem comum nas empresas de pequeno porte aí. Eu tenho algumas máquinas aqui que estão conectadas via Wi-Fi, eu tenho um switch, onde estão ligadas várias estações de trabalho via cabo, eu também tenho aqui telefone VoIP, por exemplo, e alguns servidores, aqui um servidor de AD e um servidor de aplicações. Essa minha rede está ligada a um servidor de gateway. Se você quiser aprender com mais detalhes o que é o gateway, clica nessa imagem que apareceu aí, você vai ser redirecionado para esta videoaula. E esse gateway dando acesso à internet. E como é que funciona aqui quando alguma estação pede um serviço na internet? É importante deixar claro que quando você conecta na internet, seu micro recebe um único endereço IP válido. Então vamos imaginar que essa minha máquina aqui está conectada diretamente à internet. Não é o caso desse desenho, mas eu tenho um computador aqui, e esse computador está ligado num SPID, um Virtual, uma banda larga DSL, e isso está me jogando para fora. Como que funciona? O meu micro tem um único endereço IP válido. Apesar disso, nós mantemos vários programas ou serviços abertos de forma simultânea. Em um desktop é normal ter um programa de e-mail, um cliente FTP ou SSH, um navegador, um cliente de ICQ ou MSN, 2 ou 3 downloads simultâneos. Outros programas que enviam e recebem informações, por exemplo, um jogo, né? Quando você está jogando pela internet, jogando em rede. Se você estiver falando de um servidor, eu posso ter vários serviços no servidor. O meu servidor pode ser um servidor de web, um servidor FTP, um servidor SSH, um servidor DNS, um servidor LDAP de autenticação e outros serviços, servidor de arquivos, servidor de mídia, entre diversas funcionalidades, servidor DHCP, e atende vários clientes que conectam simultaneamente. Como que eu posso ter aqui na minha máquina um único endereço e várias conexões sendo feitas nesse único endereço? Poxa, se eu estou lá, por exemplo, fazendo um download, abrir uma página e tem um game online, todo mundo que está vindo do mundo externo da internet para a minha máquina, vem no meu IP, por exemplo, o meu IP é 200.110.5. Mas como é que a minha máquina sabe que determinada informação que veio nesse IP é para o jogo, determinada informação é uma página de internet, outra determinada informação é daquele aplicativo A, do aplicativo B, do aplicativo C? Porque além do endereço, eu tenho um número de porta. Então o endereço vai ficar assim. Por exemplo, 200.110.5, 2 pontos, o número da porta. Eu tenho 65.536 portas TCP, de 0 a 65.535. E a mesma quantidade de portas usando o protocolo UDP. Fazendo uma rápida explicação sobre a diferença de UDP e TCP. TCP eu vou ter confirmação e vou garantir a entrega do pacote. Quando é enviado um pacote da origem para o destino, é esperado uma confirmação de entrega. Enquanto não tiver essa confirmação, é retransmitido o pacote até que se garanta que a informação chegou do outro lado através dos ACKs. Então, quando eu transmito uma informação com TCP, é garantida a entrega através dessas confirmações. Se eu usar um outro protocolo irmão do protocolo TCP, que é o UDP, eu não tenho a confirmação da entrega. Eu simplesmente transmito a informação e se a informação chegou ou não, já não compete ao protocolo. Lembrando que normalmente você usa o UDP em transmissões em tempo real. E são protocolos da camada 4 do modelo OSI, da camada de transporte. Mas discutir TCP, UDP é uma outra videoaula. O importante agora é saber que eu tenho 65.536 portas usando o protocolo TCP e o mesmo número, 65.536 portas usando o protocolo UDP. Daqui a pouco, na prática, vocês vão visualizar esses dois protocolos, os respectivos números das portas. Vou fazer uma analogia aqui como é que funciona esse negócio de porta. Imagina que você tem um prédio e o carteiro tem um único endereço daquele prédio. Ele está na rua X, número tal. O carteiro chega com todas as correspondências e entrega na portaria. Porque todas as correspondências de todo mundo que mora naquele prédio está endereçado em um único local. A partir do momento que chega lá,
naquele endereço, rua X, número tal, ele vai checar qual é o número do apartamento. E assim, o porteiro vai conseguir entregar a carta para quem é de direito. A mesma coisa acontece no computador. Olha, tudo que você pediu na internet com diversos programas diferentes, vem no mesmo endereço IP. E a partir do momento que chega na sua máquina, ele vai olhar o número de porta para mandar essa informação para as aplicações corretas. Então, por exemplo, porta 80 vai mandar para o navegador de internet. Porta 21, é um FTP, vai mandar para o download. Porta, por exemplo, 27015, é a porta do Counter-Strike, do jogo, vai mandar aquela informação para o jogo. E assim por diante. As portas TCP mais usadas são as portas de 0 a 1023. E elas são reservadas para os serviços mais conhecidos e utilizados, como servidor web, FTP, e-mail, compartilhamento de arquivos. Por exemplo, a porta 80 é reservada para o uso de servidor web, enquanto a porta 21 é a porta padrão para servidor FTP, de transferência de arquivos. E a porta 0 é reservada e não está na lista. Então você vai ter aí 1023 endereços mais conhecidos. Se você quiser conhecer o que é cada um desses serviços, eu tenho um site aqui, que é o site do iana.org, que tem toda a numeração dessas portas. Então aqui você vai ver o número da porta, o protocolo TCP e UDP, a descrição dessa porta, o tipo de serviço que é utilizado e mais algumas outras informações. Então, por exemplo, olha a porta aqui, 21 é a porta FTP usando o protocolo TCP ou a porta FTP usando o protocolo UDP. Ou seja, com confirmação de entrega ou sem confirmação de entrega. E assim para outros protocolos. Por exemplo, olha aqui a porta 25 SMTP, que é a porta que nós usamos para e-mail. Vou pegar mais uma aqui de exemplo. Talvez a porta mais conhecida de todas. Olha aqui a porta 80, a porta para HTTP, ou seja, páginas de internet, isso mesmo. Quando você está navegando lá no seu Internet Explorer, no seu Google Chrome, no seu Mozilla Firefox, é por essa porta que chegam as páginas de internet, pela porta 80. Então você tem uma lista extremamente completa nesse site, do iana.org, com os números de portas, protocolos e descrição. Observem que é uma lista até a porta 49.151. Então tem muita coisa aqui falando de muitos serviços. Vamos ter uma visão mais breve sobre esse assunto. Eu vou falar aqui das portas mais conhecidas. Aqui a porta 21 TCP, que é para FTP. É um dos protocolos de transferência de arquivos mais antigos e ainda assim um dos mais usados. Toda vez que você acessa um servidor FTP, por exemplo, quem trabalha com web, sempre acessa um site FTP para atualizar o teu site, para mandar as informações para o site. Vou dar um exemplo aqui, abrindo o FileZilla, que é um programa que eu utilizo aqui para atualizar meu site. Vou fazer uma conexão no meu site aqui, uma conexão de que tipo? Olha, professorramos@ftp.professorramos.com. E aqui, ó, eu estou tendo acesso ao meu provedor de hospedagem e, consequentemente, ao meu site. Por aqui eu envio o site para a internet, usando qual porta? A porta 21. Eu até posso configurar o meu servidor FTP para usar uma outra porta, mas a porta padrão para esse tipo de serviço é a porta 21. Se você olhar aqui no momento que eu fui conectar, ó, ao resolver o endereço ftp.professorramos.com, ele conectou o IP 200.234.196.241, que é o servidor da local web onde meu site está hospedado, porta o quê? 21. Então está aqui um exemplo bem claro do que é um número de porta, ou seja, como é que o servidor do outro lado sabe o que eu quero usar. Porque quando ele vê a porta 21, ele fala, ele quer entrar no servidor FTP, ele quer transferir arquivos. Existe uma outra maneira aqui. Vou acessar aqui via browser o FTP da Microsoft. Então vou digitar ftp, ftp.microsoft.com. E via navegador, eu vou ter o acesso aos arquivos que a Microsoft me disponibiliza aqui para fazer transferência, ou seja, File Transfer Protocol. Nota que eu não estou navegando via HTTP.
Eu estou acessando via FTP, ou seja, o protocolo de transferência de arquivos. E eu vejo as pastas aqui no servidor. Posso entrar nas pastas, por exemplo? Desk Apps, vamos entrar nessa pasta. Mais uma série de outras pastas. Vou entrar aqui em Games e uma série de outros arquivos. E se eu quiser abrir um arquivo desse, ao fazer download, está liberado. Aqui eu cliquei, no caso eu vou abrir esse arquivo, leia-me1.txt. Está aí o conteúdo do arquivo. Então nota que eu naveguei usando um outro protocolo aqui, o protocolo FTP, na porta 21. Para explicar um pouco esse lance do protocolo, muitas pessoas se confundem com isso, eu vou dar um exemplo que é o seguinte. Quando você estuda um idioma, e idioma é muito parecido com protocolo. Um exemplo do que é um protocolo. O protocolo é como se fosse um idioma que o computador usa para se comunicar de um computador com outro. Eu uso um conjunto de regras para me comunicar com vocês. Esse conjunto de regras é a língua portuguesa. Agora, se você pegar a língua portuguesa, que seria uma analogia ao protocolo, é algo muito complexo. Tem muita coisa. Então, eles dividem a língua portuguesa em pedaços. Por exemplo, eu tenho o substantivo, eu tenho o verbo, eu tenho o adjetivo, eu tenho o pronome. Então, a língua portuguesa foi dividida em pedaços. Um protocolo é muito parecido. Um protocolo é um conjunto de regras para estabelecer comunicação. Uma espécie de idioma que os computadores utilizam. No caso, mais usado é o TCP/IP. Beleza. Só que dentro do TCP/IP eu tenho subfunções. Então, o FTP é uma subfunção, ou seja, um subprotocolo, que tem essa função de fazer transferência de arquivos. E ele trabalha como padrão na porta 21. Vamos falar de um outro protocolo. O protocolo TCP também é SSH. A porta dele é 22. Ele é usado muito por pessoal que trabalha com Linux para fazer administração remota. Ou seja, para que eu acesse o servidor Linux para trabalhar em ambiente de texto. Ele é muito interessante porque ele usa um canal encriptado e tem uma excelente segurança. Vou falar do irmão mais velho dele aqui e pior, que é o protocolo Telnet. Porta 23 TCP, é um protocolo para acesso remoto mais antigo, e ele não é encriptado, então não tem segurança nenhuma. As senhas passam, os nomes de usuários passam sem nenhuma criptografia. Essa informação pode ser capturada pela rede, por isso não está sendo mais utilizado. Um protocolo muito comum usado no dia a dia, que é o protocolo 25 TCP, que é o SMTP, que é o protocolo padrão para envio de e-mails. Então toda vez que você envia um e-mail para uma pessoa, você vai usar essa porta 25 com esse protocolo SMTP. O protocolo para enviar e-mails. Uma outra porta comum, que é a 53, mas agora usando o protocolo UDP, ou seja, sem confirmação de entrega da mensagem. 53 é a porta do DNS. Os servidores DNS usam essa porta para converter nome em IP, IP em nome. Toda vez que você digita lá um www.professorramos.com, sua máquina vai consultar um servidor DNS na internet para descobrir qual que é o IP daquele site. E isso vai ser feito através da porta 53. TFTP, que trabalha na porta 69 usando o protocolo UDP, é muito conhecido da galera do Cisco, que é o Trivial File Transfer Protocol, que é usado, por exemplo, para você atualizar os arquivos ou fazer download dos arquivos de um roteador Cisco. A galera que estuda Cisco aí conhece bastante o protocolo TFTP na porta 69. A porta 80, usando o protocolo TCP, que é o HTTP, que é o principal protocolo da internet para você navegar numa página. Quando você acessa um site, é através da porta 80 do protocolo HTTP. Tanto é que quando você olha um browser, você vai ver que aqui na frente vem http, professorramos.com. Ah, mas eu não estou vendo isso. Olha que legal aqui. Eu vou copiar esse endereço e vou colar aqui, por exemplo, no bloco de notas. Nota, eu não digitei, eu copiei. Observe que, embora você não veja aqui, porque o browser esconde de você, está digitado sim lá, http, indicando o protocolo. O protocolo POP3, que trabalha na porta 110 TCP, é muito usado para servidores de e-mail. Embora seja um protocolo antigo, é um protocolo interessante, que ele transfere os e-mails que estão lá no servidor para a sua máquina. Ou seja, ele tira o e-mail que está lá no gmail.com, no seu provedor de e-mail, alguma coisa.com.br, e traz esse e-mail para a sua máquina. Esse é o protocolo POP3, trabalhando na porta 110. Eu tenho um outro protocolo, que é o protocolo NTP, que é o Network Time Protocol, que sincroniza um relógio. Todo mundo que tem o Windows, que ele modifica o horário sozinho, para o horário de verão, nem sempre na data certa, porque ele tem um protocolo que vai trabalhar com o site para sincronizar o horário. Eu vou clicar aqui no meu relógio,
alterar configurações de data e hora. E aqui em data e hora, eu vou entrar aqui em horário da internet, alterar configurações. Note que o Windows está sincronizando aqui o horário de internet através de um servidor que chama time.windows.com. É lógico que ele faz isso de tempo em tempo. Se eu clicar aqui em atualizar agora, ele vai usar esse protocolo NTP para sincronizar o horário da internet aqui com o meu computador. Bem interessante. Então notem que, mesmo que você não conheça o procedimento, isso acontece de forma transparente. Uma porta muito importante para quem trabalha com Windows é a porta 137 UDP, 138 UDP e 139 TCP, que são as portas NetBIOS. Essas três portas são usadas pelo protocolo de compartilhamento de arquivos e impressoras em rede Microsoft. Então, toda vez que você compartilha uma pasta na sua máquina ou compartilha uma impressora, essas portas são utilizadas para comunicação. Cada uma dessas portas tem uma função específica. A porta 137 UDP é usada para navegação, incluindo visualização dos compartilhamentos disponíveis. A porta 138 UDP para resolução de nomes de rede. E a porta 139 TCP é usada para transferência de dados. É necessário que as três estejam abertas no Firewall para que a visualização dos compartilhamentos e acesso ao arquivo funcionem corretamente. Então, às vezes, você não está conseguindo compartilhar informação porque algum Firewall está bloqueando essas portas. 137, 138 e 139. As portas NetBIOS. É importante ressaltar que, a partir do Windows 2000, o protocolo usado passou a ser o CIFS, ao invés de usar o protocolo NetBIOS. O protocolo CIFS trabalha na porta 445, e é uma versão atualizada do NetBIOS, usada para navegação e acesso a compartilhamento em redes Windows. Ele roda no Windows 2000, XP, Vista, 7, 8. Ele é bem interessante, que ele também roda no Linux Samba, as versões mais modernas. E ao contrário do NetBIOS, que utiliza 3 portas, o CIFS utiliza apenas a porta 445 TCP. Eu vou falar de um outro protocolo muito comum para quem trabalha com e-mail, que é o protocolo IMAP, na porta 143. O IMAP é um protocolo para recebimento de e-mails, assim como o POP, né? A diferença é que, ao receber os e-mails, o POP apaga o e-mail do servidor e carrega o e-mail para a máquina, liberando espaço na sua caixa postal lá do seu servidor. O IMAP não faz isso. Ele copia o e-mail e mantém o e-mail também no servidor. Uma outra porta muito importante também para quem navega na internet é a porta 443, que é o HTTPS. Muitas vezes você não presta atenção, mas quando você acessa um site, eu vou entrar aqui, por exemplo, no PagSeguro, e observe que no momento que eu entro no PagSeguro, o site é protegido, aparece um cadeado aqui no cantinho. E o protocolo é o HTTPS, esse S de security, de segurança. Eu estou com um protocolo que vai encriptar os dados entre a minha máquina e quem está recebendo a informação, de forma que se alguém tentar capturar essa informação, não vai conseguir, porque os dados estão criptografados. É muito interessante, esse tipo de protocolo é usado por bancos, comércio eletrônico, quando você faz uma compra online. É o protocolo HTTPS que trabalha na porta 443. Algumas empresas, por exemplo, provê internet, eles liberam a porta 80, mas bloqueiam a porta 443. Um caso curioso, eu estive num hotel aí um tempo atrás em Natal, queria acessar o PagSeguro para ver as minhas vendas na internet e simplesmente não consegui. Por quê? Eu navegava na internet wireless do hotel e acessava qualquer site HTTP na porta 80. Mas quando eu tentava acessar um Bankline ou o próprio PagSeguro aqui, é HTTPS, trabalha na porta 443. E o firewall deles estava bloqueando essa porta. Eu dei uma passada aqui pelas principais portas, é lógico que existem muitas outras portas, e eu quero mostrar uma visão prática para você descobrir quais portas estão abertas no seu computador e como que esse procedimento funciona na prática. Vamos lá? Eu vou abrir aqui o DOS da minha máquina, através do command. Vou usar um comando que é o comando netstat-a. O que esse comando mostra para mim, o comando netstat-a? Ele mostra para mim as portas que estão abertas no meu computador. Logicamente que eu tenho uma série de aplicativos nesse computador, então tenho várias portas que estão em pleno funcionamento. Vamos aguardar aqui a resolução do comando. Ele terminou. Vamos ver aqui como é que funciona. Aqui ele mostra as minhas conexões ativas no momento. O tipo de protocolo, nota aqui no começo da minha lista todos os protocolos TCP com confirmação. E aqui no final da lista, protocolos UDP sem confirmação. Aqui falando do camada 4 do modelo OSI. Aqui vocês vão ver os endereços, por exemplo, 10.26.43.42, aqui está o endereço IP,
2 pontos o número da porta. Essa, por exemplo, é a porta 139. Ele mostra para mim o endereço externo, aqui DV7 no caso é o nome da minha própria máquina, e o status. Eu tenho como estado escutando, estabelecido e tempo de espera. Então eu posso ter um contato aqui que a máquina está escutando, um contato estabelecido, já está funcionando, e um contato que está esperando informação. E notem aí a quantidade de portas que eu tenho aberto nesse micro. Logicamente que todo aplicativo que você instalar na sua máquina que necessita de uma comunicação com outro computador na rede ou com a internet, vai abrir uma porta nova. Por exemplo, instalei um jogo. Esse jogo vai abrir uma porta nova. Para demonstrar isso, eu vou abrir uma máquina virtual aqui e vou executar o comando net stat-a. Como essa é uma máquina que não tem nada instalado, logicamente o resultado do comando passa a ser menor. Dê uma olhada, eu tenho uma quantidade menor de portas abertas. Se atentem aqui para as portas de compartilhamento de impressoras e arquivos. Olha elas aqui, ó, 137, 138 e 139. E também a porta 445, usada pelos CIFs. Entre outras portas aqui usadas por diversos serviços do Windows e aplicativos que foram instalados. Eu vou tirar um print screen dessa tela e vou colar no Paint aqui, para mim ter o retrato, antes de eu instalar um programa novo das portas que eu tenho, e vou salvar isso aqui no meu desktop. Vou digitar CLS para limpar a tela, e tem aqui o resultado. Vou instalar um programa, por exemplo, VNC, que logicamente é um programa que funciona via rede, então ele vai abrir as portas no meu computador para comunicação. Vou clicar 2 vezes. Sim. Próximo. Eu aceito. Próximo. Vou instalar o server e o visualizador. Se você quiser aprender a utilizar o VNC, tem uma videoaula no meu site, professorramos.com. Eu quero mostrar aqui para vocês em Connections que ele usa algumas portas para comunicação. A porta 5900 e usa uma outra porta aqui para conectar via HTTP, que é a 5800. Então esse programa utiliza portas. É lógico, eu posso mudar essas portas, configurar, mas o padrão é esse aqui. E agora que eu instalei um aplicativo, ele pede para mim colocar uma senha aqui. Vamos ver agora o resultado do comando netstat-a depois de instalar um programa. Vamos procurar aqui na minha lista de portas. Olha as portas aqui, ó. 5800, 5900 abertas. Viram que interessante? No momento que eu instalei o programa, automaticamente ele abriu essas portas. Vou comparar aqui a minha lista atual com a imagem. E vocês vão perceber que eu não tinha essas portas abertas antes de instalar o programa. Essas portas foram abertas no momento que eu instalei esse aplicativo. Mas uma outra visão prática sobre o assunto portas, não é a intenção dessa aula ensinar a configurar firewall nem nada do tipo, a minha intenção é basicamente trabalhar o conceito de portas na prática, portas TCP/IP, UDP, explicar como é que funciona essa numeração. Mas quando você tem um firewall na máquina, você pode bloquear as portas ou permitir essas portas. É muito comum quando a pessoa está jogando numa empresa, eu não consigo jogar porque o firewall bloqueou a porta do jogo, o roteador não deixa, bloqueia o jogo. Então, vou mostrar aqui no firewall do Windows, vou vir aqui no iniciar, vou digitar firewall e vou abrir aqui, ó, firewall do Windows. Aqui no caso eu estou usando o Windows 7. Eu vou entrar aqui em configurações avançadas e vou clicar aqui em regras de entrada. Quando eu clico em regras de entrada, olha que interessante, ele tem uma série de regras que vão permitir ou bloquear determinados protocolos. Nota que eu tenho uma série de protocolos aqui em regras de entrada e regras de saída. Eu vou entrar aqui em regras de entrada, nova regra. E olha como é que funciona quando você vai montar uma regra. Você pode montar por programa, falando determinado programa pode sair ou pode entrar na minha rede. Eu posso configurar por porta. Só para dar um exemplo aqui, ó, regra que controla conexões para uma porta, TCP ou UDP. Avançar. E aqui eu vou especificar a porta. Olha aqui um exemplo, ó, 80.443, da 5000-5010, por exemplo.
vou liberar as portas lá do meu programa VNC. Então, 5900, porta TCP, avançar, permitir a conexão, avançar, para qualquer tipo de rede, avançar. Posso dar uma descrição, VNC, concluir. Então, criei uma regrinha aqui, VNC, que, na verdade, trabalha em cima da porta 5900. Só para exemplificar o comando, minha intenção não é explicar como é que trabalha com Firewall. Isso pode ficar para uma próxima videoaula aqui, trabalhar com Firewall do Windows. Mas, lógico, para trabalhar com qualquer tipo de Firewall, o conceito de porta é fundamental. Eu quero mostrar para vocês aqui um outro documento interessante. Por exemplo, se você tem um Firewall e quer configurar, por exemplo, para o seu Xbox passar, eu entrei no site do suportexbox.com e olha que interessante. Ele mostra quais são as portas que tem que estar abertas no teu Firewall para que o Xbox funcione na internet, o Xbox Live. Ó, se você tiver um Firewall hardware de rede, você terá que alterar as configurações para o seu PC, para a sua conta do Xbox. Olha lá. O que ele pede para abrir? As portas sejam abertas. A porta 88 UDP, a porta 3074 UDP e TCP, a porta 53 UDP e TCP, porta 53 para quê mesmo? Ah, para DNS, né? Para transformar nome IP e IP em nome. E a porta 80 TCP, para navegar na internet. E ele ainda diz que se você for usar um chat via Video Connect, você tem que liberar também a porta 1863 TCP e UDP. Então, se você tem um videogame, um aplicativo, qualquer coisa que vai navegar na internet, você tem que liberar as portas que os aplicativos vão utilizar. Eu tenho uma outra coisa aqui um pouco mais séria, um site bem interessante aqui, vai estar na descrição do vídeo e também lá no Facebook professorramos.com, que mostra aqui, olha, a visão geral de serviços e requisitos de porta para o Windows Server. Eu vou acessar remotamente aqui um servidor, Microsoft Terminal Service Client. Vou logar aqui no meu servidor. Vou executar o DOS. E vou usar o comando netstat -a. Observe que eu tenho uma série de portas abertas, de serviços aqui. Alguns ele traz o nome, por exemplo, ó, FTP, Name Server, Kerberos, outros ele traz o número. Os serviços que o Windows já conhece, ele já, em vez de trazer nessa versão de Windows o número da porta, ele me traz o nome do protocolo. Note que eu também tenho a porta 5800 e 5900. Se você entendeu a aula, você sabe que nessa minha máquina tem um servidor de acesso remoto usando o protocolo do VNC rodando como padrão. Nota que eu tenho uma série de portas abertas nesse servidor. E eu tenho um documento que vai te ajudar a descobrir para que servem essas portas. Portas do tipo LDAP, portas que um Windows Server utiliza. Muito interessante para administradores de rede. Vou minimizar aqui. Nesse site aqui, suportemicrosoft.com/kb832017/ptbr, para vir em português, é lógico. Você encontra uma visão geral de serviços e requisitos de porta para a rede no sistema Windows Server. E aqui é bem interessante para o administrador, porque ele vai mostrar o serviço, por exemplo, o AD, e quais portas devem estar abertas no teu Firewall. Isso é importante porque às vezes o serviço não está rodando, não está funcionando, você acha que há algum problema no serviço, e não é. É o Firewall que está bloqueando esse protocolo, essa porta. Então, olha lá quais são as portas que tem que estar abertas para o AD. Eu tenho aqui, ó, vários serviços que a Microsoft utiliza. Para serviço certificado, as portas, para serviço de cluster, para pesquisar computadores, olha as portas conhecidas, 138, 137, 139, NetBIOS. Para o protocolo DHCP, olha lá a porta dele, ó, 67 UDP e 2535. Para sistema de arquivos distribuídos, quais são as portas que ele utiliza? Inclusive a porta SMB lá, ó, 445. Serviço de DNS, olha lá, porta 53 TCP e UDP. Para serviço Microsoft Exchange e de Outlook, olha aí as portas aí, ó, IMAP 143, POP 110, RPC 135, HTTP, HTTPS, ó, 44380, porta SMTP para enviar e-mail 25,
entre outras portas, para o ISA Server e assim por diante. Então, esse site é bem interessante para quem trabalha com servidores, porque ele vai te dar uma visão de quais portas tem que estar aberta no seu sistema de firewall da empresa para que esses serviços funcionem adequadamente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou da videoaula, dá um joinha para fortalecer o trabalho. Não esquece de adicionar o vídeo no favoritos também. Entra aqui no Facebook, professorramos.com, e dá um curtir. Aqui você encontra diversos artigos sobre TI, não só videoaulas minhas, mas de outros parceiros como Robson Valmonde, Jefferson Costa, entre outros. Também tem os links para os sites que eu mostrei na videoaula aqui, o link do Iana já está aqui no Facebook. Você fica por dentro das novidades, curtindo aqui a fanpage professorramos.com. Faça parte desse grupo aqui de 1.763 pessoas hoje. E essas outras videoaulas você vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento. E veja outras videoaulas aqui em redes, de rede sem fio, de cabeamento, de Packet Tracer, de Cisco, de internet, videoaulas de Windows Server gratuitas aqui. São mais de 300 videoaulas totalmente gratuitas aqui no site à sua disposição. E também os cursos em DVD de GPO, Hyper-V e servidor de arquivos no ambiente Windows Server. Acesse lá.